Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E o assunto de hoje aqui é sobre a saturação do mercado, tá? Tanto de refrigeração quanto de conserto de máquina de lavar, que é a nossa área. Beleza? Uma das perguntas que eu mais recebo é no meu WhatsApp, certo? Tanto dos inscritos do canal quanto das pessoas às vezes interessadas em fazer o nosso curso, é o seguinte: será que essa área ainda dá para ganhar dinheiro? Será que já não está muito saturada? Deixa eu contar uma pequena história. Então, como dizia o programa da TV, senta que lá vem história. Quando eu comecei, já contei a minha história aqui, mas vou contar um pequeno detalhe de quando eu comecei a trabalhar com refrigeração. Já contei que logo no começo, quando eu comecei a trabalhar tanto com refrigeração quanto com conserto de máquina de lavar, eu era CLT e trabalhava nessa área para fazer renda extra, certo? Então como é que eu fazia? Eu dei muita sorte naquela época, não é que nem hoje, que você vai no shopping, pega um chip de telefone, coloca no aparelho e pronto, você já tem um número. Não, naquele tempo era muito complicado para você ter uma linha telefônica. Era caríssimo para você ter a linha telefônica, era o preço de um carro, sem exagero. Quem não é daquela época não imagina, acha que eu vou que é lorota, mas não é. Inclusive, se alugava telefone. Aqui na minha cidade tinha uma empresa chamava Balcão do Telefone, em que eles alugavam. Então tinha pessoa que fazia investimento em linha telefônica. Comprava linhas telefônicas para alugar. Pois é, parece loucura, hoje impensável. E naquela época tinha o tal do balcão do telefone. E nessa época, uma vizinha mesmo, morava do lado de casa, ela alugou um telefone. E coincidentemente, esse telefone havia sido de uma assistência, uma autorizada da Brastemp que tinha fechado. E era o dia inteiro ligando para a vizinha, né? E a vizinha tendo que explicar, não é mais da autorizada e tal. E aí ela comentando com minha esposa, lembra, nessa época eu trabalhava ainda como CLT, certo? E ela comentando, minha esposa chegou e deu uma ideia, por que você não anota o telefone das pessoas e o Ricardo vai lá atender? E aí a gente começou a fazer isso. Então ela chegava, inventava lá uma história. Ela atendia como se fosse assistência técnica mesmo. E dizia, olha, a gente só tem horário para... Era mais ou menos a hora que eu chegava. Chegava, era mais ou menos umas 6 horas em casa. Só tem horário para 6 horas da tarde. Se você aceitar, ele vai aí. E era todo dia. Então foi uma época muito legal, certo? Quem estava começando, deu para pegar uma boa experiência graças a esse telefone que, coincidentemente, caiu lá na vizinha. E eu dava uma pequena comissão para ela, tá? De tudo que entrava, eu dava uma comissão para ela. E aí chegava às 6 horas, tinha 2, 3 atendimentos, às vezes eu varava, chegava às 10 horas da noite trabalhando. As pessoas, aqueles que não se importavam, a gente ia. Foi muito, muito legal. E o que eu fazia? Eu já tinha aquele sonho, né? Eu já tinha aquele sonho de sair da empresa e trabalhar por conta própria. E aí um dia, minha esposa é quem fazia as compras para mim. Então, se eu precisasse de uma peça, eu não ia ter como comprar, porque na hora que a loja estava aberta, eu estava trabalhando. Em outra cidade, inclusive. Era uma cidade próxima aqui de São Paulo, mas não tinha como eu comprar a peça. Então, quem fazia as compras de peças era minha esposa, durante o dia. E a gente fez muita amizade com o pessoal da loja. Até hoje, eu compro na mesma loja, até os dias de hoje. E lá a gente fez muita amizade. Um dia minha esposa comentou com um dos vendedores, né, que eu tinha esse sonho de sair da empresa, da CLT, e trabalhar por conta própria. E aí o balconista, que também era técnico, ele falou, não deixa ele fazer uma coisa dessa. Tá certo? Não deixa, tá muito difícil, tá muito saturado o mercado, não vai. Isso era nos anos 90. Então essa conversa de que o mercado está saturado, então eu contei toda essa história para explicar para você que essa história já é velha. Desde sempre o mercado está saturado. Então, a questão hoje não é falar com você se o mercado está saturado ou não,
mas o que você vai fazer para se diferenciar dos outros, certo? O que você vai fazer para se diferenciar dos demais concorrentes, certo? Porque aí não importa, se você mora numa cidade grande, como eu, por exemplo, São Paulo, aí você fala, mas cidade grande tem muita procura. Sim, tem muita procura, mas tem muito técnico também. Você é de uma cidade pequena, de vez em quando eu converso, tenho alunos em cidade pequena, ele fala, cidade pequena não tem muita gente, então 2, 3 técnicos já começam a concorrência. Cara, primeira coisa, você tem que se diferenciar. Então você não é mais um, certo? Você tem que ser o cara, entendeu? Por isso que eu bato muito na tecla, sabe, a forma de atender telefone. Bom, estou me antecipando demais aqui, mas tem várias formas de você se diferenciar da concorrência, não só no preço. Tem gente que tenta ser o mais barato possível. Começou mal, começou mal. Hoje mesmo eu conversava com um aluno meu. Esse aluno ele foi fazer um serviço em uma máquina de lavar, que eu tenho tanto alunos de refrigeração quanto de máquina de lavar. E ele falou para mim que ele fez um mecanismo, mandou até a foto, ele fez um mecanismo de uma máquina e ele teve que cortar ali o suporte da cunha, sabe? Porque não soltava de jeito nenhum, ele teve que cortar. E aí, ao invés dele colocar o novo, ele colocou de uma máquina velha, colocou um usado e estava dando folga, não estava ficando legal, não estava ficando firme. E aí, por que você não colocou o novo? Ah, porque eu cobrei barato. Então, inclusive eu ensino muito isso daí no curso de refrigeração, de máquina de lavar. Quando for fazer um mecanismo, não faz um orçamento muito enxuto, certo? Você tem que fazer um orçamento legal. Por quê? Porque pode aparecer alguma coisa. Antes de desmontar a máquina, você não sabe exatamente tudo que vai trocar. Então faz um orçamento que te dê uma folga. Por exemplo, no caso dele, ele não fazia ideia que ele ia ter que trocar, né, o suporte da cunha. E aí ele acabou colocando usado e ficou pior, porque no fim das contas ele vai ter que colocar novo mesmo, porque ficou com uma folga, ficou batendo. Tá certo? Então, se o seu diferencial for só o preço, você está fadado ao fracasso. Tá certo? Então, não quero que você seja conhecido como o mais barateiro. Eu quero que você seja conhecido como o mais competente. Tá certo? E para ser o mais competente, cara, você tem que estudar. É uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Você acha que agora você vai assistir essas aulas que eu dou para você e tá pronto, acabou, nunca mais você vai ter que estudar? Engano seu. Então nem começa se for assim, tá certo? Porque quem entra nessa área, principalmente a refrigeração, que todo dia tem novidade na refrigeração, tem que estar disposto a estar aprendendo direto, aprendendo, se inteirando das novidades. Por exemplo, vou deixar uma para vocês. Escolher um bom curso, isso daí é praxe, tá bom? Escolher o portal refrigeração. Cara, é o primeiro passo, o melhor passo que você pode dar, porque aqui a gente forma profissionais, tá bom? Olha aí, já fiz o meu jabá. Inclusive, o link está na descrição, meu site, lá tem todos os nossos cursos, os combos, dá uma olhada, valor muito acessível, mesmo que não saiba nada, pode vir que comigo você aprende. À medida que você assiste às aulas, você vai entendendo, evoluindo e se torna um profissional altamente qualificado. Pronto, já fiz meu jabá. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você acha que você vai assistir minhas aulas e nunca mais vai ter que estudar, cara, nem começa, porque quem está na refrigeração, dia após dia vai ter que estar estudando, aprendendo, se inteirando das novidades. Por exemplo, semana que vem tem Febrava. Febrava é uma feira da área de refrigeração, onde todos os fabricantes, todo mundo que é da área de refrigeração, todo mundo que é relevante na refrigeração se faz presente lá. Tá? Inclusive esse que vos fala, vou estar lá, a gente está numa parceria junto com a Embraco, a maior empresa de compressores, uma das maiores do mundo, eu acredito, do Brasil com certeza, do mundo muito provável. A gente vai estar lá dando um treinamento, tá? Então, eu falava da Febrava e acabei indo para esse lado. Quem quiser aparece lá, a gente vai estar os 4 dias em horários diferentes. Aparece no stand da Embraco para me conhecer, dar um abraço. Valeu? Se você está assistindo em outro dia, a Febrava já passou, então na próxima, daqui 2 anos, você aparece lá. Mas o interessante de você estar nessas feiras,
tá bom? Vai ser em São Paulo. Mas essas feiras costumam acontecer em todo o Brasil. A Febrava de São Paulo é a maior, né? Porque São Paulo é muito grande. Então, quando você vai participar de uma palestra de controladores digitais, você vai participar de uma palestra de compressores, como essa que eu vou dar. Você vai conhecer tudo de refrigeração. E é legal que você se inteira das novidades. Tá certo? A última Febrava lá, eu fui principalmente porque eu queria me inteirar da tecnologia inverter, certo? Esse ano eu vou estar como palestrante lá no site, participando lá no site, não, no stand da Embraco. E assim por diante. É o lugar de você se inteirar, mas tem muitas formas. Por exemplo, mas eu não posso estar na Febrava, moro longe e tal. Fica tranquilo, tá? Vou trazer alguns vídeos mostrando algumas novidades. Vou lá fazer minha participação, né, junto com a Embraco. Depois vou dar uma volta e vou trazer as novidades que aparecem. Fica lá, tá? Mas é isso. Então, primeira coisa, fazer um bom curso, aprender bem, de preferência no portal Refrigeração. Segundo, estudar sempre, se desenvolver. Terceiro, investir em você mesmo, investir na sua aparência. Entendeu? A forma como você se veste, a forma como você se comunica com o cliente, certo? Você tem que ser bem claro naquilo que você fala, para que o cliente entenda, não ache de alguma forma que possa estar sendo enrolado, certo? Evitar gíria, certo? Tem gente que fala muita gíria, eu não vou fazer juízo de valor, eu estou só me colocando no lugar do cliente, no lugar da pessoa com quem você vai negociar. Porque quando você está ali lidando com o cliente, a pessoa tá fazendo um juízo de valores de você. É da pessoa, é do ser humano. Então procura falar direitinho, evitar muita gíria, entrar em assunto que não tem nada a ver. Sabe, política, futebol, religião. Não, você está ali como profissional e deve agir com profissionalismo, certo? Bem vestido, certo? Camisa de time, nem pensar, certo? Chinelo de dedo também nem pensar. Vai bem vestido, tá bom? Isso daí agrega valor. Na hora, às vezes, de decidir, um detalhe desses te diferencia da concorrência. Outra coisa que vai diferenciar muito você da concorrência também é a forma como você atende. Lembra que eu falei lá atrás do problema? Na minha época eu não tinha o telefone. Logo depois, quando eu saí do CLT, foi na época que teve aquela abertura, e foi justamente na época que eu consegui um telefone de verdade. Mas uma preocupação que eu sempre tive desde o começo foi treinar a pessoa que ia ficar no telefone. Então eu treinei essa vizinha, falei para ela, ensinei ela como que ela deveria se comunicar com o cliente para anotar o serviço. Depois quando eu consegui uma linha telefônica, aí eu treinei. Minha esposa se tornou a minha secretária. Lembra que ela já era minha compradora lá atrás, que ia na loja comprar peça para mim? Pois é, ela se tornou agora o rosto da empresa lá, ou a voz da empresa no telefone. Então a gente treinou, eu sentava junto com ela como se fosse um cliente, ligando para ela, treinando a forma de atender, tudo mais. E eu perdi a conta de quantas vezes o pessoal elogiou o atendimento, certo? Meus parabéns aí pela pessoa que atende o telefone, muito educada, muito prestativa. Cara, mas tudo isso era intencional, tudo isso foi treinado, entendeu? Às vezes tem gente que tem o telefone e quando liga, talvez seja até você mesmo. Por exemplo, eu tenho um irmão, ele trabalha, ele aprendeu comigo, ele passou um mês aqui comigo, em casa. Onde eu ia, ele ia também, tal, aprendeu, ele mora no interior de São Paulo. Só que ele não tinha, né, alguém para atender o telefone, a esposa dele trabalha, é ele mesmo que atende o telefone. Então, ele conserta a geladeira, conserta a máquina, ele mesmo atende o telefone. Cara, mas você tem que atender muito bem, porque é a primeira impressão. E primeira impressão, quando a pessoa liga para você, ela já vai decidir se é confiável ou não. Então, a forma como você atende diz para a pessoa se é uma empresa confiável ou se é uma boca de porco. Boca de porco é um termo que se usa aqui em São Paulo, principalmente empresinha, sabe? Empresinha de fundo de quintal. O pessoal costumava chamar, não sei se ainda chama, boca de porco, certo? Era uma forma sabe, de esculachar. Então, alguém chega e liga
E aí o camarada chega, atende, tipo, assistência técnica, pode dizer o nome da assistência técnica, aqui eu atendo assim, assistência técnica, bom dia, se for de manhã, boa tarde, se for à tarde, certo? Dessa forma, aí pronto, na hora que você atende assim, a pessoa já sabe. Tem gente que simplesmente, alô, e fica esperando. Não, você tem que ser proativo, entendeu? Proativo significa você fazer antes. Então, assistência técnica, como posso ajudar? Assistência técnica, bom dia, como posso ajudar? Isso é proatividade. Quando você fala alô, só e fica esperando a pessoa, isso daí não é proatividade, isso daí é passividade. Você está deixando para a pessoa desenrolar. Então, você tem que desenrolar. Tá legal? Para dar aquela abertura para a pessoa saber, liguei para o lugar certo. Porque você fala alô, será que eu liguei para o lugar certo? Ou será que eu liguei para uma farmácia, para um açougue? Não. Assistência técnica, como eu posso te ajudar? Cara, isso daí já dá uma outra coisa, já é um diferencial. Na hora do cara fechar, digamos que ele ligou para 3 pessoas. Uma falou alô, outra não falou nada, ficou esperando. E você chegou e atendeu dessa forma. Assistência técnica, bom dia. Cara, já é um ponto. Eu acho que é essa que eu vou chamar. Certo? Outra coisa é sua presença na rede social. Outra coisa é sua presença no WhatsApp. Pois é. Eu já tenho batido, já falei isso. Eu acho que eu fico até repetitivo demais, mas é que tem cara ainda. De vez em quando eu vejo, eu tenho aluno, velho. Eu tenho aluno, às vezes, que a foto de perfil no WhatsApp dele é ele sem camisa ou com a camisa do time de futebol, alguns com uma latinha de cerveja e tal. Meu, isso daí não transmite profissionalismo, tá bom? Então, se for para ser assim, se você quiser ter o seu WhatsApp, tenha um WhatsApp separado para a sua empresa, certo? Aí no da sua empresa você coloca ou a sua foto com o uniforme, ou então, melhor ainda, coloca o logotipo. Põe o logotipo da sua empresa que o camarada já vai ver, ó, é alguma coisa profissional. Tá certo? Alguma coisa profissional. E aí isso vai dar mais firmeza dele chamar. Fala, poxa, não é um enrolão, é alguém que vai estar lá quando eu precisar. Tá certo? Então é outra forma de você se diferenciar. Eu já falei, mas quero voltar só um pouquinho na questão da disputa por preço. Já cansei de ver, eu já ganhei muito cliente dessa forma. O cliente chegava e falava, olha, quanto que é? Eu preciso trocar o compressor e tal. A gente dava orçamento. Aí falava, eu vou fazer mais um orçamento. Aí passava um tempo, o cliente não chamava. Ok, normal. Às vezes, né, é o direito do cliente chegar e fazer mais de um orçamento. Mas aí passava um tempo, ele ligava, ó... alguns que eram mais humildes chegavam e falavam, chamei outro técnico, ele veio aqui, mas ficou pior minha geladeira. Certo? Cobrou barato, mas não fez um bom serviço. Então, que o seu diferencial não seja o preço, mas que seja de fato a sua entrega. O que é que você dá, certo? Em troca do dinheiro que te pagam. Dê o melhor, certo? Por quê? Porque a melhor propaganda é a indicação. Quando você faz um serviço bem feito, quando você entrega aquilo que prometeu, entrega algo mais. Por exemplo, ontem mesmo, todos os meses eu faço um vídeo sobre ferramentas, certo? Indicando ferramentas, deixando o link. Inclusive, todo vídeo meu tem um link aqui das melhores ferramentas. Todo mês eu atualizo, tá? Então, qualquer época que você entrar, vai estar sempre atualizado daquele mês. E foi ontem, justamente, que eu fiz esse vídeo. E tem uma das ferramentas que eu indico que é o vapor, né? A pistolinha de vapor, que eu digo que é para derreter o gelo da Frost Free, é também para você modelar a gacheta e é também para você dar um talento na geladeira. Então você chegou lá, fez o serviço, não custa nada você chegar, lógico, você vai perder um tempinho e dar uma limpadinha na geladeira, sabe? Deixar ela bonitinha, higienizada, cheirosinha. Isso é uma coisa que conta bastante, você agrega valor. Então são detalhes que você usa. Não, o cara me pagou para colocar gás na geladeira, me pagou para resolver o problema de bloqueio, eu resolvi. Agora eu vou limpar a geladeira, por acaso eu sou faxineira? Cara, primeiro, não custa nada. Segundo, você vai agregar valor. E aí,
O cliente está de olho. Ah, uau, minha geladeira nunca teve tão limpa, tão bonita. Ele vai te indicar. Eu sei, recentemente eu tive um problema. Um ônibus foi fazer a curva, o cara não calculou direito e pegou, arrancou meu para-choque, certo? Aí pagou direitinho, certo? Eu levei na funilaria para arrumar, pintar o para-choque e tudo mais. Mas eles me entregaram o carro limpinho, cheiroso, passaram o pretinho nas rodas. Não precisava. Eu fui para arrumar o para-choque que tinha estragado. Se eles tivessem arrumado o para-choque, eu já ficaria satisfeito. Cara, mas eles me entregaram o carro higienizado, cheiroso, lindão. Eu só vou nesse cara. Nunca mais eu vou em outro lugar. Porque a gente percebe o comprometimento, a dedicação. Quando o técnico de refrigeração é assim também, não tem como ele não prosperar. Se você chega qualquer dia, aliás, qualquer dia não, normalmente é segunda-feira nessa oficina, nessa funilaria, toda segunda-feira eles pegam, tá? É o dia de você deixar o carro lá, é de segunda-feira. Meu, tem uma fila de carro, 10, eu não contei, para falar a verdade, tinha um monte de carro lá para deixar e durante a semana eles iam arrumar e entregar. Por quê? Porque faz um excelente serviço. Ah, mas tem a outra, tem uma aqui na na minha porta, aqui tem uma outra, mas eu não levo lá. Por quê? Porque eu não tenho confiança. O camarada, onde ele põe a mão, ele suja, não faz um serviço legal. Deu para entender? Eu estou fazendo um paralelo entre esse tipo de serviço e o outro. Esqueci de desligar meu telefone, deixa eu atender aqui, já volto. Muito bem, o telefone tocou bem na hora que eu estou gravando. Deveria ter desligado o telefone. Bom, vamos lá. Então, dizia sobre a sua aparência. Por quê? Porque a sua aparência na foto, né, de perfil do WhatsApp também, deve demonstrar profissionalismo. É uma ótima forma de você se destacar no mercado. Bom, fazer uma pequena pausa aqui. Já falei do nosso curso, quero falar agora dos parceiros aqui do canal. Brasuel, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec, tá bom? Então, além dessas ferramentas que a gente já conhece, tem muitas outras que você nem faz ideia de que existe e que está fazendo falta na sua maleta. Então entra no site da Samatec, clica lá na abinha Elite, vai com o tempo, porque tem muita ferramenta legal, tá certo? Depois me fala se é isso ou não é. E também, por fim, porém não menos importante, Friopar. Friopar que deseja ser sua loja de confiança, com seu vendedor de confiança. Para isso, inclusive, disponibiliza o WhatsApp, certo? Liga para Friopar. Liga não, primeiro salva esse WhatsApp, porque às vezes você não está precisando hoje, mas a hora que você estiver precisando já vai estar salvo. E aí conversa com o vendedor, ele vai te ajudar, vai te orientar. Lembra que eu falei para você que eu costumo comprar na mesma loja desde que comecei, desde os anos 90? Pois é, muito importante você ter uma loja de confiança. A Friopar quer ser essa loja e eles enviam para todo o Brasil. Inclusive os melhores preços nos gases, é imbatível o preço da Friopar, tá bom? Salva o WhatsApp quando precisar, conversa com eles. Beleza? Vamos dar continuidade? Bom, vou dar mais umas dicas bem rápidas, tá? Não vou me aprofundar em cada uma delas. Inclusive, se você quiser que a gente pegue uma delas e se aprofunde em outro vídeo, dá um toque, tá? Deixa aí nos comentários e a gente vê. Ó, eu anotei aqui algumas coisas. Profissionalismo, tá certo? Não basta ser um bom profissional, mas parecer. É o que eu falei, aparência importa, tá bom? Cabelinho arrumado, banho tomado, desodorante passado. Isso é importante, você nem sabe como. Divulgação, começa a divulgar, aparece nas redes sociais, certo? Faz uma página no Facebook, faz um bom perfil no WhatsApp, tudo isso daí. Instagram, hoje o Instagram bomba bastante. Especialização, já falei sobre estudar sempre, tá sempre por dentro das tendências, das novidades. Por exemplo, é um técnico, às vezes, que não domina controlador digital,
certo? Ele é um excelente técnico, mas não domina. Então ele deixa de ter uma carta na manga. Porque, por exemplo, tem muitas geladeiras Electrolux que eu já vi. Isso aconteceu, eu mesmo, já aconteceu comigo algumas vezes. Até por falta de peças originais, você tenta de tudo e a geladeira não sara, continua bloqueando, continua dando problema. Aí o camarada, eu sei, graças a Deus, controlador digital. O cara que sabe mexer com controlador digital, ele vai lá e substitui o sistema da geladeira Frost Free por um controlador digital. Pronto, acabaram-se os problemas, colocou dinheiro no bolso, resolve o problema. Inclusive, é um dos cursos que a gente tem aqui no portal Refrigeração de Controlador Digital. É o que eu estava falando, é especialização. Quando você é um especialista, cara, ninguém te segura. Sabe, não tem concorrência que consiga te parar. Garantia e confiança. Garantia é importante, tá bom? Tem técnico que ele é muito legal na hora que ele vai fazer o serviço, mas ele se torna insuportável, nem atende o telefone quando começa a dar garantia. E é um erro muito grande, tá certo? Normalmente quem age dessa forma acaba se queimando bastante. Por quê? Porque perde a confiança do cliente. Normalmente um cliente bom, certo? Eu tenho um cliente que me acompanha a minha carreira inteira, que eu atendo toda a família dele, certo? Vó, sobrinho, tio, tia, todo mundo, graças ao atendimento. Se dá garantia e qualquer profissional pode ter um problema e dar garantia. A questão é o seguinte, se eu volto lá e resolvo o problema, certo? Vamos lá. Então é isso, o camarada que acha que está saturado, que diz que está saturado, então você vai conversar, porque todo dia eu converso com vários técnicos. Uns que dizem, olha, muito obrigado pelo curso, muito obrigado pela maneira de ensinar. Inclusive eu tenho uma pasta cheinha só de depoimentos desse tipo, tá? Eu ainda não trouxe, que eu fico meio sem jeito de chegar e trazer e parecer que tá meio forçado, porque eu sei que tem muita gente que mostra esses depoimentos e muitos deles são falsos. Pois é, mas eu tenho uma pasta cheinha de alunos meus elogiando o curso. E eu tenho outros também desanimados. Ah, não dá. Ah, não sei o quê. Ah, tá difícil. Cara, é uma questão, sabe, de postura. Às vezes o camarada não atende bem, às vezes ele não estuda, aí você vai ver esse camarada tá reclamando, porque eu aqui no curso, eu tenho como dar uma olhada no histórico dele. Aí o camarada fez lá 10 aulas e parou. E aí não vai dar certo mesmo. Aí, só jogou dinheiro fora, comprou o curso e jogou dinheiro fora, porque não fez. Agora, os que se dedicam, eu conheço o cara que vai dar certo. Outro dia eu conversava com o professor, me disse assim, olha, muito obrigado pelo curso, acabei hoje e já vou começar de novo. Vou assistir todas as aulas de novo, fazendo as anotações. Cara, esse cara não tem como dar errado, tá bom? Não tem mercado saturado que resista a um camarada desse tipo. Aí o cara não investe em ferramentas, faz gambiarra, ele entra nessa briga por causa de preço, mais barato. Então, galerinha amada do meu coração, de vez em quando eu sei que eu pareço bravo, sei que eu pareço implacável, mas é porque eu sei o potencial que tem essa área. Eu sei que tem o potencial de transformar vidas, certo? E pode transformar a sua vida, mas você tem que tomar as atitudes corretas. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, eu insisto mesmo, porque eu acredito muito. Dá uma olhada no meu site, você que ainda não estudou comigo, dá uma olhada, vem estudar comigo. Cara, posso te garantir, o valor é muito acessível. Primeiro atendimento, você recupera o valor investido, tá? Tá esperando o quê? Vem estudar, vem se dedicar, vem transformar, vem dar aquela virada de chave na sua vida. Tô insistindo muito, porque eu sei do potencial que tem essa área. Beleza? E o mercado tem muita gente? Tem. Mas tem muito técnico ruim. Você vai ser diferenciado, tá bom? É só aprender com o mestre. Valeu! Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Ah, e não deixa de dar o like.